Bom, pessoal, essa é a nossa aula 8 do curso de Introdução ao JPA 2.1 com Hibernate da Audari. Nessa aula nós vamos começar a desenvolver uma camada de abstração de dados, Data Access Object Layer. A gente vai definir essa camada a partir de uma classe abstrata, uma DAO abstrata. Vamos criar algumas especializações para ela e na sequência a gente vai iniciar desenvolvendo as nossas Java Persistence Query Language, nossas queries utilizando JPQL, Java Persistence Query Language. Então vamos lá, vamos para o Eclipse. Eu vou começar aqui clicando com o botão direito aqui na nossa pasta principal. Eu vou criar um package seguindo a nomenclatura que a gente já vinha utilizando, br.com.audari.curso.receita.jpa. Curso, na verdade, receita, e aqui eu vou colocar DAO. É isso. Esse é o nosso pacote de DAO. Eu vou criar uma classe aqui então. Ela vai ser abstrata, que vai ser a nossa base. Vou chamar de Abstract DAO, a qual eu vou definir contendo um Protected Entity Manager, que vai ser justamente o Entity Manager que a gente vai utilizar para a DAO. Vamos criar um construtor aqui, Public Abstract DAO, que vai receber esse Entity Manager. E atribuir aqui para a variável para o atributo dessa classe. Deixa eu fechar isso aqui. Na sequência, eu vou utilizar de um artifício genérico aqui para definir então os tipos que eu quero utilizar como subclasses. Então vamos lá. Geralmente o pessoal coloca T e R, T ou alguma outra coisa aqui. Eu vou utilizar E de Entity e I de ID. Só que eu quero que esse E ele seja do tipo que a gente definiu aqui, ó, um subtipo de Base Entity que a gente tinha utilizado anteriormente. Então a gente vai fazer o seguinte: E tem que ser uma subclasse, né? Extends Base Entity I, que é justamente o ID aqui, né? Porque o Base Entity, por sua vez, também define um atributo genérico lá na definição, declaração. Então, E extend Base Entity I, é só importar aqui o Base Entity, está tudo certo. Então a gente pode começar aqui então definindo um método de busca, public E find by ID, que vai justamente retornar o usuário a partir do ID. O ID vai ser do tipo I, ID. E agora a gente precisa de uma forma aqui de saber qual classe que vai ser a entidade, qual classe foi passado por parâmetro aqui pelas especializações. Para a gente fazer isso, a gente pode utilizar de um artifício genérico aqui, que eu até deixei salvo aqui, que eu vou simplesmente copiar, que ele pega o tipo parametrizado no runtime. Deixa eu importar tudo aqui. Uma vez que os genéricos, eles, pela questão do apagamento, né, eles não estão disponíveis no runtime, então a gente usa desse artifício aqui para obter a classe que foi passada como parâmetro aqui durante a declaração da subclasse. Uma vez feito isso, podemos então passar essa variável que a gente definiu aqui, no caso return entity manager.find. Aqui a gente passa a nossa classe, por isso que a gente utilizou isso aqui, e o ID. Está feito o primeiro método da nossa abstract DAO. O segundo método vai ser o save, public e save. Vai salvar uma entidade, então recebe uma entidade aqui, e entity. E aqui a gente vai fazer o seguinte: eu vou iniciar uma transação, getTransaction.begin, vou duplicar aqui, vou comitar, commit. E aqui eu vou declarar uma variável do tipo E da entidade, da subclasse,
Vou deixar ela vazia e vou fazer uma verificação. E se o e.getID, a gente pode chamar o getID aqui na entity, justamente porque ela estendeu ali, né, na nossa classe BaseEnt, então isso nos assegura que ela tem um ID definido. Então getID for igual a null, nós vamos executar a persistência. Então m persist entity. Então eu vou pegar o manager aqui e atribuir o entity. Uma vez que você persiste uma entidade utilizando o persist, ela passa a ficar gerenciada. Então a nossa entidade gerenciada simplesmente recebe aqui a própria entidade. Quando já tiver um ID definido, vamos utilizar o método merge da mesma forma, só que dessa vez o merge retorna para você o atributo, a entidade gerenciada, né, o objeto gerenciado. Então a gente vai atribuir ele aqui, ó, manager. E aqui, por sua vez, no final, nós retornamos manager. Certo? Então temos o método save. Por final, public void delete, que vai receber uma entidade. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui. Começa uma transação, já vou me antecipar e comitá-la. Vou declarar uma variável managed, porque para apagar um objeto no contexto JPA, eu preciso de uma borda transacional. Então eu vou, antes de mais nada, aqui vou utilizar o método que a gente definiu, que é o findById. Então posso simplesmente chamar ele aqui, findById, e passo aqui o entity.getId, e ele vai retornar para a gente a entidade gerenciada, que a gente pode assegurar que é gerenciado. Se o managed não for null, m.remove, e passa aqui o managed. O managed, não o entity, né? Tem que ser, para você remover, você precisa passar a entidade gerenciada. Bom, então a gente tem um CRUD pronto aqui, o create, e o update aqui, o retrieve e o delete aqui. Então tá. Para a gente criar especializações da Abstract DAO agora, a gente pode simplesmente vir aqui no nosso pacote Receita DAO. Eu vou vir aqui, class, vou criar, por exemplo, um autor DAO. Eu preciso unicamente, exclusivamente estender aqui Abstract DAO e passar os atributos genéricos que eu quero aqui. Nesse caso vai ser autor e o tipo de ID do autor é integer. Ele pede para que a gente implemente o construtor aqui, justamente porque ao implementar um construtor público com argumento aqui, o compilador não fornecerá mais o construtor público sem argumentos, e é justamente esse comportamento que a gente quer. Só importar tudo, tá certo. Vou repetir aqui a operação e vou criar uma receita DAO que vai ser exatamente a mesma coisa. Extends abstract DAO, só que dessa vez passando a receita e o ID é integer. Então aqui a gente vem, adiciona o construtor, lima esse comentário inútil daqui e está pronta a nossa receita DAO. E é aqui que a gente vai começar a escrever então as nossas consultas. Só que para fazer isso, a gente precisa popular a nossa base de dados com uma quantidade de informação um pouco maior do que essa que a gente já vem utilizando. E para tanto eu já deixei definido aqui o DAO test, no qual eu gero uma massa de dados ali relativamente grande para que a gente possa executar as consultas. Vou explicar aqui detalhadamente o que eu fiz aqui, para que você não fique tão perdido. Primeiro, defini algumas listas estáticas aqui, que são justamente os servidores de e-mail que eu quero utilizar e os nomes que eu quero utilizar como autores das minhas receitas. Criei uma lista estática aqui de ingredientes também, que eu não inicializei, porque eu vou inicializá-la lá no final. Daí eu criei o método para criar os autores, o qual vai percorrer essa lista de
de strings aqui, criando um autor. Então, eu criei alguns métodos de auxiliares, né? Alguns métodos auxiliares que me ajudam aqui a fazer algumas coisas, como, por exemplo, criar o e-mail, tirando os caracteres acentuados, né? Estou usando o normalizer aqui. E depois eu crio algumas receitas, que eu crio randomicamente, né? Uma quantidade randômica de receita, que recebe por sua vez uma quantidade randômica de ingredientes, e que também gera aqui algumas hashtags a partir das receitas, dos ingredientes dessa receita. Criei um método aqui, criar tags, para isso, que é simplesmente um método auxiliar. Daí eu criei os hooks de execução aqui, exatamente como a gente fazia nos outros testes, que é o before class e o after class. Aqui eu crio o entity manager da forma que a gente já vinha fazendo, e chamo o método criar ingredientes, que ele vai popular a lista de ingredientes lá. Simplesmente crio aqui aleatoriamente um monte de ingredientes para receita, com as suas respectivas unidades e os seus preços unitários. São só ingredientes para criar-se batidinhas. Então, basicamente nossa base de dados vai ser populada com receitas de batidinha. Eu inicio aqui o Entity Manager, começo uma transação, percorro essa lista de ingredientes que eu acabei de criar aqui, passando como uma função lambda o método persist, como eu já tinha dito. Pelo fato do persist só ter um argumento, ele sabe que ele vai ter que passar esse argumento como primeiro. Vai ter que passar cada ingrediente dessa lista como argumento lá do persist. Para ficar mais claro, seria isso aqui. E aqui, ao invés de 4 pontos, seria ponto persist. E aqui funcionaria exatamente da mesma forma. Só que aqui a gente está usando a versão shorthand, né, a versão curta dessa definição. Continuando, faço a mesma coisa, chamando o método que cria os autores, que vai percorrer lá aquela lista de nome, criar as receitas, selecionar os ingredientes randomicamente. Vou percorrer cada um desses usuários que foram retornados nessa lista, desses autores, né? Passando a função lambda de persistência. Comito tudo no final e fecho. Para a gente testar isso aqui, então, eu vou anotar isso aqui com @test, private não é public. Vou testar simplesmente passando o nome da nossa rotina de teste, né, do que a gente quer testar. Vai ser public void, e eu quero chamar isso de find by autor, que a gente não definiu lá ainda, mas que vamos definir já. O find by autor aqui na receita, ele vai funcionar da seguinte forma: public list receita find by autor, que vai receber um autor como parâmetro, e vai devolver a lista de receitas desse autor. Para isso a gente vai criar a nossa primeira query, que vamos fazer a partir do nosso Entity Manager. Create query, uma consulta bem parecida com o SQL puro. Select R from receita R. Eu vou quebrar aqui e vou adicionar where r.autor igual autor. Eu não vou entrar em detalhes dessa consulta agora, porque a gente vai discutir isso nas próximas sessões dessa aula. Mas basicamente estou consultando um objeto receita, o qual eu nomeei de R, quero retornar ele aqui. E o filtro que eu estou aplicando para essa receita é que o autor seja igual a um parâmetro que eu estou passando aqui. Para especificar o parâmetro eu utilizo 2 pontos. Eu gosto de colocar um underline, um underscore antes do parâmetro,
para ficar mais fácil identificá-lo visualmente. Então set parameter autor, e eu vou passar esse autor que eu recebi como parâmetro aqui. Vou também dar um order by r.nome para que essas receitas sejam ordenadas de forma ascendente. E aqui, para que ele retorne get result list. Bom, muito bem. Se você reparar aqui, o Eclipse está usando um warning de tipo cru, tipo primitivo, tipo genérico, um tipo cru sendo convertido para um tipo genérico forçadamente. Daí ele dá esse type safety warning, porque justamente o create query retorna uma query, um objeto do tipo query. Deixa eu expandir aqui para ficar mais fácil de ver, que não tem tipagem alguma, e por consequência esse objeto query ao qual a gente está encadeando o getResultList vai retornar uma lista. Deixa eu expandir aqui, sem um tipo específico. Se a gente for explorando aqui a definição, deixa eu voltar aqui, create query, ele vai retornar aqui um objeto query da interface query lá do JPA. Para que uma forma de a gente resolver isso seria vir aqui fazer o typecast e adicionar o suppress warning aqui, justamente para omitir esse warning que o Eclipse está gerando aqui. Aí com isso a nossa query já ia funcionar corretamente. Ele ia forçar uma conversão de tipo aqui, e uma vez que o tipo genérico não existe no runtime, isso ia funcionar adequadamente. Existe outra forma de fazer isso, que é a partir da utilização da interface typedQuery. Para que você utilize essa interface typedQuery, tem uma sobrescrita desse método aqui, que é um factory método, esse createQuery. Se a gente vir aqui, você vai ver que se você especificar um tipo, aqui ó, createQuery, string, query string, class, t-result class, ao invés de retornar uma query, como ele fazia aqui, ele retorna uma typed query, e é justamente isso que a gente quer. Eu vou vir aqui, receita.class, e a partir desse momento ele passa a retornar uma typed query. Se a gente entrar aqui agora, ó, pode ver que a definição já mudou. E a typed query, que é uma subclasse da interface query, uma subinterface, né? Ela já recebe a tipagem aqui, que permite com que a gente retorne já o objeto tipado a partir do segundo parâmetro que a gente especifica aqui na sua assinatura. Portanto, temos a nossa primeira query definida. Podemos voltar lá no teste e continuar escrevendo da seguinte forma. Vou inicializar uma transação aqui, na verdade aqui, né? Então, entity manager mf.createEntityManager, colo esse cara aqui, deixa eu formatar tudo, faltou o ponto e vírgula aqui. Vamos fechar o Entity Manager antecipadamente para evitar memory leaks. Então aqui eu vou começar declarando então a minha DAO de autores, autor DAO, o new autor DAO. Vou passar esse Entity Manager como parâmetro e vou obter aqui um autor qualquer, autor igual a new, um autor DAO ponto find my ID. Eu sei que minha lista tem bem mais do que três autores aqui, portanto eu posso confiar que se eu passar o ID 3 aqui, ele vai me retornar um autor. Para garantir isso, assert not new autor. Vamos colocar a mensagem aqui, como a gente vinha fazendo, deveria ter retornado um autor. Então, da mesma forma, eu vou iniciar um receita DAO.
receita DAO, passando seu Entity Manager, e aqui eu quero retornar uma lista de receitas, list, receitas vai ser receita DAO, receita DAO.find by autor, e eu passo aqui o autor como parâmetro. Assert not, como é que a gente tinha feito mesmo? Assert not equals, assert, vamos colocar assert true, deveria ter retornado receitas, e a gente pega aqui receitas.get, melhor, .size maior do que 0. E agora a gente, a partir daqui, depois dessa seleção, a gente pode percorrer a receita e imprimir a cada uma das receitas desse usuário. Primeiro eu vou fazer aqui então um método auxiliar, o qual eu vou chamar de public void, vou deixar private, né? Public void print level, o qual vai receber o level e um object value, que vai ser o objeto que vai ser impresso. Vou criar um string builder aqui. E vou fazer um for int i igual a 0, i menor do que o level, i mais. Enquanto isso for verdade, vou concatenar contra barra t, né, tabulações nesse string builder. E aqui no final eu vou dar um sb.toString mais value.toString. Isso vai servir para nos ajudar a imprimir os resultados de forma tabulada. Então eu posso pegar aqui print level, quero imprimir no nível 0 o autor.getID e na sequência o autor.getNome. Vou pegar o receitas.forEach receita, vou passar um lambda aqui, print level 1, vai ser o primeiro level, receita.getID, vou dobrar isso aqui, receita.getNome, vou dobrar de novo, receita. E aqui eu quero imprimir as tags. Deixa eu corrigir isso aqui que sobrou. Receita, arrays. Se não me engano, hashtags é uma. Vamos ver aqui que eu não me lembro. Tags é um set. Então a gente pode fazer o seguinte: receitas.get tags, receita.get hashtags, não é tags, não. Get tags. E aqui receita.get ingredientes, receitas.forEach, da mesma forma, vou chamar de hang-hack, passando o lambda aqui, print level 2 hang-hack.get ingrediente.get nome, e desse print level 2 ingrediente to get quantidade. Já vou concatenar aqui um espaço mais em hack.get ingrediente.get unidade. Eu vou concatenar um S aqui para ficar bonitinho. Então tá feito aqui o nosso teste, nosso primeiro método de teste. Ele vai buscar um autor, vai buscar as receitas desse autor e vai imprimi-las de forma tabulada aqui. Se não tiver nada errado, a gente vai executar isso aqui e vai ter uma saída bacana aqui no console. Vamos lá então,
Mouse e botão direito, Run as de Unity Test, esperar para a barra verde. A gente teve saída aqui, mas teve um exception aqui de transactions already active. Foi justamente porque eu dobrei aqui a transação, mas não fechei. Aqui, ó, dei o begin aqui, né? E não dei o commit. Vamos verificar se eu não... foi justamente não dar o teste, então tá ok. Podemos então agora sim executar novamente. Mouse com o botão direito, Run as de Unity Test, esperar pela barrinha verde. Agora sim, barrinha verde. E tá aqui. O cara que foi escolhido é o número 3, João Marcelo. A receita cujo ID é o 7 é a batida de abacate, açúcar cristal, açúcar mascavo, açúcar refinado, farinha de trigo, jabuticaba, leite condensado, morango e whisky. Aqui são as hashtags, né? Morango, aqui tá a quantidade, abacate, e aqui as receitas seguintes. Bom, com isso a gente encerra a nossa primeira parte da aula 8. Criamos então uma estrutura abstrata de DAOs, né, as suas especificações concretas, geramos uma massa de dados e executamos nosso primeiro teste aqui. Te vejo na sequência.